A Menina do Outro Lado é sobre o quê? A Menina do Outro Lado é um mangá escrito por Nagabe, lançado em setembro de 2015. Eu fui descobrir essa obra há pouco tempo, na verdade. Eu tô bem ansiosa pra falar sobre ela, porque eu tava muito curiosa pra saber do que é a história. Eu não tinha muita noção do que era. Eu vi que eles lançaram, inclusive, adaptação em anime, né? Foi coincidência, eu não planejei ler isso aqui no mesmo tempo que lançaram o anime. Enfim, vamos começar a falar sobre essa história. O mundo dessa história, ele foi dividido. Tinham dois deuses, o deus do bem e o deus do mal, e um ficou com raiva do outro, e aí para se vingar um do outro, eles decidiram lançar uma maldição. E afetou quem? É lógico, nós, seres humanos, porque os deuses ficam bravos e eles descontam na gente. É toda uma lore, ele tem toda uma coisa dos deuses, por que eles fizeram isso, mas o que interessa a gente é saber é que essa briga lá dos deuses desencadeou uma maldição. Se você tem essa maldição, você vira uma fera, vira um monstro ali, não tem cura, não dá pra consertar, não tem nada que dá pra fazer, você vira um bicho. Por causa disso, os seres humanos acharam melhor, né, separar a galera que tinha maldição e da galera que não tinha maldição. Tem um muro, um real muro ali que separa os dois, né? Tem os forasteiros, que tem a maldição ali, e tem os moradores de dentro, o pessoal que tá seguro, safe, sem maldição, sem nada. Porém, a nossa história, né, tem os dois protagonistas aqui, que é a Shiva e o Sensei. Não, ele não tem nome até então, ele chama só a Sensei mesmo. A Shiva é uma criança, uma garotinha, uma menininha pitiquinha, linda, maravilhosa, petitinha. E o Sensei é um bicho, né? Ele é um monstro ali que tem a maldição. Foi infectado com a maldição e ele é um negócio ali, um treco. E os dois moram juntos, na parte de fora, né, do muro ali. Porém, se uma pessoa que tem a maldição encosta em uma pessoa normal, a pessoa normal, ela é amaldiçoada também. Então, o Sensei, ele tem que cuidar da Shiva sem encostar nela. Só que ela é uma criança, às vezes ela precisa de uma ajuda que, assim, ele não consegue oferecer muito bem. E aí, essa é a história, gira basicamente em torno disso. Os dois interagindo é uma coisa maravilhosa. A Shiva, ela é uma criança, né? Ela não sabe o que tá acontecendo, ela não sabe dos perigos do mundo, ela não tem noção ali do que tá acontecendo. Então, ela tá ali fazendo o chazinho dela, brincando, olhando a chuva, passeando, zanzando pra lá e pra cá, dormindo no meio da floresta sozinha. E o Sensei, ele é o adulto responsável, né? Ele cuida muito bem dela, ele brinca com ela, ele faz ali todas as coisinhas pra ela. Só que de vez em quando ele se perde um pouco nos pensamentos de que ele é o adulto responsável por aquela criança. A segurança dela, o que ela vai comer, o que ela vai vestir, tudo depende 100% dele. Então às vezes ele fica um pouco assim aéreo pensando nisso, tipo, meu Deus, essa criança depende 100% de mim, minha Nossa Senhora. E ela tá ali, ela tá pleníssima. Ele realmente, assim, ele é meio bocó, mas ele tenta, de fato, fazer as coisinhas pra ela. Tipo, ela chama ele pra tomar chá, ele vai. Ela, tipo, bate na porta do quarto dele, quando ele tá lá ocupado, tendo os pensamentos dele, ele atende, pergunta o que ela quer. Aí ele sempre entrega uma comida, assim, queimada pra ela, porque ele não sente o gosto, ele não sente o cheiro, ele é tipo um monstro, assim, e aí ele não sabe se tá bom ou não. E ele sempre entrega uns negócios, assim, carbonizado pra ela, e ela, tipo, não tá ótimo, é isso aqui mesmo que tem pra hoje. Uma das coisas que faz a história andar pra frente. A gente descobre que a Shiva, na verdade, foi abandonada. Só que tem toda uma coisa ali por trás desse abandono dela que a gente não entende muito bem. O Sensei, ele fica ali sustentando uma mentira de que a tia da menina vai voltar pra buscá-la. Só que ninguém sabe se essa tia existe de verdade ou não, se a tia existe, se ela já visitou a menina, se a menina, tipo, já viu ela na vida, ou se é uma coisa imaginária que ele inventou só pra, sabe, tapear a menina. Essa tia, ela tá ali, ela vai chegar, mas ela não tá chegando, não. E depois a gente descobre que, na verdade, a Shiva, ela foi abandonada porque ela ia ser executada. Ela tava dentro do muro e ela era uma suspeita de estar com a maldição. E eles eliminam qualquer pessoa que tá com suspeita de estar com a maldição. Não pode, de jeito nenhum. Então os pais da Shiva, ou a mãe, ou só o pai, não sei, abandonaram ela porque ela ia ser morta. E aí o Sensei, que eu não sei se ele deu a sorte de encontrar ela ou se a pessoa mandou direto pra ele. Isso não é explicado nesse primeiro volume aqui. Mas a gente tem essa coisa ali de que a Shiva foi abandonada, ele não consegue contar pra ela ainda, então ele ainda tem que lidar com esse peso todo, e a Shiva tá ali toda na vidinha dela no mundo encantado, achando que a tia dela vai vir buscar ela a qualquer minuto. É realmente muito profundo você ver esse tipo de situação. No meio de tudo isso, a gente começa a ver
umas coisas ali, uma sombra, um negócio andando no meio do mato, muito perto dos dois. No final desse volume, a gente vê o que é outro forasteiro. É forasteiro que eles chamam. Gente, pra mim eles são umas ferinhas, mini feras, a Bela e a Fera. E surge outro monstro, outro forasteiro ali no final desse volume. Ele entra dentro da casa deles pra ir ali na Shiva. Ele quer alguma coisa com a Shiva que a gente não tá entendendo muito bem o que é. Dá a entender ali que a Shiva, ela não pode ser contaminada pela maldição. Joga essa ideia assim no ar, costa na menina, que é uma coisa que não poderia acontecer. O sensei chega ali na hora, ele vê, mas ele não consegue fazer nada pra impedir. E o volume simplesmente acaba. E você fica sem saber, sem ver, sem entender nada. Mas é claro que é proposital. O que eu achei dessa história? A arte dela é muito bonita, é extremamente contemplativo. E eu tava sentindo falta um pouco desse tipo de obra, com uma arte assim mais delicada, com menos balões de fala e mais desenhozinhos do cenário, da ambientação, assim, realmente é muito bem detalhado, é muito, muito bonito mesmo. Gostei muito dessa dinâmica dos dois, como eu falei ali, do adulto, não deixar o mundo da menina cair, coitada. É realmente muito bonito, é muito profundo. Eu tenho certeza que isso vai ser mais desenvolvido nos próximos volumes. E tem essa história toda de maldição que tá muito mal contada, né? A menina não é intoxicada pela maldição, eliminam quem tá com suspeita de maldição já, não faz nenhuma pesquisa ali. Aí essa divisão toda é uma coisa um pouco esquisita, te deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Começa a parecer meio suspeito a posição do rei em relação a tudo isso, que tem umas discussões assim também. Aparecem alguns soldados ali que trabalham com esse tipo de coisa, inclusive eles até aparecem aqui no fundinho do... Eu tô bem feliz por finalmente começar essa história, eu queria muito ler. Eu não tinha noção sobre o que era, mas agora que eu comecei eu tô realmente muito curiosa. E eu espero poder compartilhar isso com vocês aqui também, então deixa nos comentários se você já leu, se já viu o anime, aí tá vendo aqui se vale a pena comprar um mangá. Não esqueça de compartilhar, de repente com algum amigo seu que tá com interesse nessa obra e não sabe muito bem sobre o que é. Muito obrigada por assistir até aqui e eu vejo você na próxima.